Gente, a gente vai seguir nesse assunto para entender melhor essa onda de calor e também o que pode acontecer, virada do tempo ou não, essas mudanças climáticas que nós vimos nos últimos dias. Agora a gente vai falar ao vivo com o meteorologista da Notus, Alexandre Nascimento. Alexandre, bem-vindo, bom tê-lo aqui conosco, você já está vendo ele aí na tela. Alexandre, olha, a gente viu em São Paulo dias de calor extremo, ainda estamos vendo que o Renan Fiuza estava dizendo lá, 33 graus, e aí esse tempo que vai e vem, abre e fecha, perspectiva de temporal, tem alguma relação entre essas duas coisas? Então, o calorão antecede necessariamente uma chuva que pode ser aí pesada, tem algo que conecta esses dois fenômenos? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Olha, não necessariamente, mas nesse caso sim. Por quê? Nós estamos aí há uns 12 dias, né, com temperaturas extremamente elevadas, até mesmo para a época do ano, e há a expectativa da chegada de uma frente fria. Então, é uma região com enorme contraste térmico. E esse enorme contraste térmico, ele reforça ainda mais, né, a instabilidade trazida puramente pela frente fria. Então, isso vai deixar as áreas de instabilidade durante, principalmente o final de semana, né, extremamente fortes, né, potencializando a formação de nuvens chamadas de cumulonimbus, que traz, aí, além da chuva forte, as descargas elétricas e as rajadas de vento, que normalmente acontecem com forte intensidade. Quão forte pode chegar isso? Veja bem, de modo geral, entre 60 e 80 km por hora e pontualmente superando a marca de 100 km por hora. Isso, obviamente, não vai acontecer em todo o estado de forma, em todos os cantos do estado, mas veja bem, 55, 60 km por hora já é o suficiente para provocar transtornos e até mesmo, por exemplo, justificar para uma seguradora que você, né, teve problema por conta aí dessas fortes rajadas de vento, ou seja, acima de 55 km por hora, né, o vento já é considerado forte e já pode provocar estragos. E é uma coisa inevitável, depois de todo esse calorão, chegando uma frente fria, não tem por que não colocar de fato o estado em alerta. Excelente, Alexandre. Eu queria que você comentasse também sobre a sensação térmica diante de todas essas mudanças, ou seja, para quem está, né, no extremo calor, seja para quem está assim, enfrentando os temporais do sul, eventualmente no frio, e quem está em São Paulo que sente todas as estações do ano numa semana, né? Calor extremo, um pouco de frio. Estava até brincando aqui com o Renan que haja saúde para aguentar isso tudo. Como é que é medida a sensação térmica e como é que isso pode potencializar, no caso, né, do calor, a sensação de extremo calor? Aqui em Brasília, só um relato pessoal, Alexandre, a gente brinca, né, que a gente fica se sentindo até meio mole, né, meio cansado o tempo inteiro. A gente tem a baixa umidade do ar e aqui o sol a pino o tempo inteiro, no caso do Distrito Federal. Olha, a sensação térmica, ela é um cálculo matemático, né? Ou seja, não é um fenômeno físico, e dá assim uma medida do quanto que a gente, vamos colocar assim, né, como você falou, a gente passa mal em relação, né, ao ambiente. Uma coisa que acontece, por exemplo, quem mora na região norte ou até mesmo no litoral do Nordeste sabe bem disso. Lá, nessas regiões, a temperatura nem sempre chega a valores super extremos. A gente tem aí máximas em torno dos 33, 35 graus, mas a sensação supera os 40 graus. Por quê? Como tem bastante umidade, né, o corpo ele tem dificuldade em trocar umidade com o ambiente. Então, a gente fica como se nós estivéssemos, por exemplo, dentro de uma sauna úmida. Né? O corpo não consegue trocar com o ambiente, então você não refresca, né? E termina tendo essa sensação de abafamento, aquela situação absurda. Tem pessoas, né, que às vezes têm até dificuldade de respirar num ambiente como esse. Já uma condição, por exemplo, do Centro-Oeste, vou colocar um exemplo aqui, Cuiabá.
né? Cuiabá, em determinadas épocas do ano, a temperatura com, né, certa facilidade chega a 40 graus, 42 graus, mas com umidade baixa. A sensação térmica ali não é tão diferente da temperatura real do ar. Por quê? Porque você tem, né, pouca umidade, a umidade relativa do ar está baixa, então a gente consegue trocar com o ambiente. Então, assim, a temperatura fica muito próxima da temperatura real. Mas se ali naquele ambiente tivesse muito mais umidade, a sensação seria horrível. Quem, por exemplo, tá, um exemplo só para quem já teve essa vivência, a sauna úmida e a sauna seca. Você consegue ficar muito mais tempo na sauna seca do que na sauna úmida. Por quê? Porque a sensação ali é aquele abafamento absurdo. Então, seria mais ou menos isso. Mas, repito, a sensação térmica nada mais é do que um cálculo matemático que nos dá aí, né, essa sensação do quanto que aquele ambiente está sendo aí, né, mais quente ou menos quente. Também existe a sensação do frio. A sensação do frio ela está diretamente ligada ao vento. Então, por exemplo, quando venta, a gente não sente tanto calor. Né? Exatamente por quê? Porque a sensação térmica da gente ela está um pouco menor do que a temperatura do ar está nos proporcionando. Tá? Então, quando está frio e venta, a gente sente muito mais frio do que naquela situação de frio sem ventos. Então, é exatamente isso, mas, repito, é só um cálculo matemático. Tá? Fisicamente falando, o que vale mesmo é a temperatura, que nada mais é do que uma medida do grau de agitação das moléculas. Né? Então, temperatura de 40 graus é quente de qualquer jeito, seja a temperatura ou a sensação. Alexandre, faz um apanhado para a gente, porque a gente falou ali logo no início da situação em São Paulo, né, dessa perspectiva de virada do tempo, mas a nossa audiência, felizmente, é de todo o Brasil. Então, faz um apanhado para a gente do que a gente espera para os próximos dias. Vamos lá. Olha, nós estamos aí há alguns dias já com chuva, é como se ela tivesse travada em cima do sul do Brasil. Esse é um efeito combinado de vários fatores. Nesta semana, além de termos o El Niño, que normalmente já trava a chuva mais intensa em cima do sul, nós temos esse sistema seco em grande parte do Brasil, que está bloqueando o deslocamento dessa frente fria. O que acontece nesse final de semana é que esse sistema seco ele perde intensidade. Então, a chuva que está no sul, caindo de forma torrencial há alguns dias, ela vai finalmente, junto com a frente fria, se deslocar pelo país. Então, só para ter uma ideia, Curitiba, nesse momento, está com temperatura na casa dos 32 graus. São Paulo, 35. Nós temos aí no interior do estado de São Paulo, temperatura de 40 graus, lá na região de Valparaíso, que fica próximo a Mato Grosso do Sul, temos 38 graus na região de Cuiabá, 40 graus com queimadas, né, infelizmente, lá na região do Pantanal, cidade de Corumbá nesse momento. Então, todas essas áreas vão sofrer aí essa mudança nas condições do tempo já a partir desse final de semana. Entre domingo e segunda-feira, a chuva chega também em Minas Gerais, em Goiás, em Mato Grosso, regiões essas que também estão com temperaturas extremamente altas. Só para ter uma ideia, Belo Horizonte, neste momento, 36 graus, Rio de Janeiro está com 37 graus, né? Nós temos aí em Brasília temperaturas aí de 33 graus neste momento. Todas essas áreas voltam a ter chuva ao longo da próxima semana. Então, recapitulando, né, e respondendo a sua pergunta, essa frente fria ela vai conseguir se deslocar pelo país e vai trazer o retorno da chuva em grande parte das regiões que estão aí nesta semana sobre o alerta da onda de calor. Excelente, muito obrigada, Alexandre Nascimento, meteorologista, com a gente no Bastidores CNN, traçando aqui uma projeção sobre as temperaturas pelo Brasil nos próximos dias. Muito obrigada, até uma próxima. Um grande abraço, bom fim de semana a todos.